a parte do nosso trabalho, da exposição. Eu queria só relembrar vocês, está todo mundo começando no uso desses instrumentos de comunicação virtual. Eu mesmo estou há pouco mais de um ano usando isso e comecei a usar só por causa da pandemia, que as nossas reuniões dos professores passaram a ser virtuais, as aulas, depois de muitos meses de pandemia, a gente viu que a pandemia não ia parar tão cedo, aí a gente começou a dar aula de forma virtual. Então, eu tive que aprender, ainda estou aprendendo, não sei quase nada disso. Mas uma das coisas muito importantes para que a gente se dê bem nessa comunicação é quando um está falando, só o microfone dele ou dela é que fica ligado. Os outros, vocês desliguem o seu microfone, porque acontece uma interferência que não é muito legal. Inclusive, apesar da gente ter vontade de todo mundo cantar, isso não é possível. Por quê? Porque há uma pequena diferença de eu enviar o meu som para o aparelho, esse som ele vai para o satélite e baixa. Então, imagina, nós somos só 8 aqui, a gente não conseguiu nem cantar direito o cântico que vocês sugeriram, porque não tem como. A diferença da chegada dessas vozes e se encontrando não fornece uma coisa harmônica e bonita. Ao contrário, fica todo mundo. Então, o melhor mesmo, apesar de não ser o desejável, é que só um cante, só um leia, e na hora de bater palma, a gente faz o gesto de bater palma e os outros estão sabendo que a gente está batendo palma, ou então faz isso aqui, que isso é bater palma na linguagem dos surdos mudos. Então, são regras que a gente está aprendendo a usar. Está todo mundo aprendendo nisso, e eu até agradeço aí ao Alípio e ao professor Cléo, aos dois professores, colegas nossos, que estão também ajudando a gente a sobreviver nesse mundo. Não se preocupe, isso não é um rádio, não é nada, não. Mas é para a gente realmente ir aprendendo. Por exemplo, quando vocês falarem, eu vou desligar o meu microfone, para poder a gente escutar bem limpo o som, tá? Outra coisa, a aula vai ser gravada hoje, mas ela é para ser usada só nesse contexto do nosso curso. Vocês não podem, por exemplo, compartilhar num grupo de amigos. Olha essa aula aqui. Por quê? Porque aquilo já vai sair do objetivo da nossa aula. Isso pode parecer uma coisa bem simples, mas não é assim, não. Às vezes vocês sabem que áudios, fotos, elas vazam e vão ser usadas em outro ambiente e nem era para aquilo que a coisa foi gravada ou a foto foi tirada. E aquilo pode ser interpretado de uma outra maneira. Eu sei que vocês não vão ficar postando isso em outros grupos, mas é bom a gente ficar muito atento. O uso das imagens, de vídeo, de foto, nessa aldeia, dessa teia global de imagens, às vezes pode dar problema para a gente. A gente pode até mandar uma foto para a pessoa errada, a foto é errada para a pessoa errada, e não imagina. Então, quem está chegando nesse mundo aí, que nem eu, vamos aprendendo devagarzinho para a gente se dar bem, se dar melhor possível. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar um pouco mais da realidade social do povo com quem a gente trabalha aqui nessa região, principalmente na Amazônia. E, para isso, eu vou priorizar o texto do Dom Erwin, é o artigo que ele escreveu já faz uns 7, 8 anos aí, mas continua muito atual. E como é um bispo, é um dos nossos pastores, inclusive muito próximo nosso aqui, ele é bispo aposentado, digamos, em Altamira, vizinha Santarém. Então, a realidade que ele fala não é tão diferente da nossa aqui. O que fica claro no texto dele é que a gente vive uma realidade de conflito, uma realidade de luta, de quem tem muito e quer ter cada vez mais, aqueles que não têm, que têm só um lotezinho de terra, e para conseguir um preço justo pelos seus produtos, eles têm que fazer greve, eles têm que fechar estradas, ele fala de fechamento da Transamazônica lá, e que quando esses pobres, esses trabalhadores indígenas protestam, se organizam,
Aí vem a polícia, a mando do governador, do chefe maior da polícia militar, e o governador de cada estado. E essa polícia, ela bate muito mais. Tem um ditado, né, que o pau que bate em João, bate não sei quem. No caso da polícia, não é assim. O cacetete, as armas da polícia, elas caem muito mais sobre os pobres, os índios, os negros, os trabalhadores que estão protestando. E essa polícia quase nunca bate em empresário, em rico, em dono de fábrica, dono de fazendas. Pois bem, o texto do Dom Herve nos fala disso, que às vezes a gente... não, mas aqui em Monte Alegre não tem conflito, não. Não, aqui em Belterra não tem conflito, não. Aqui em Forlândia, não, aqui é tudo calmo. Será que não tem conflito? Ou a gente é que não vê esse conflito? Por exemplo, a pobreza das pessoas. A gente estava falando ontem da vida humilde dos caboclos, dos ribeirinhos. Essa pobreza, a dificuldade que o Edmilson tem para botar a filha dele numa escola, essa não é uma pobreza natural. Essa falta de dinheiro para ter acesso à escola não é uma coisa que acontece assim porque Deus quer. Aquilo que falta para a gente, falta escola, falta saúde, é o que sobra para outros. Tem outros que têm tanto dinheiro que eles pagam colégio, faculdade para os seus filhos. Tem pessoas que viajam todos os anos de férias, ou para Salvador, para Miami, Estados Unidos. Não viaja agora, porque não está tão fácil sair do país, já que a gente não é vacinado, a maioria. Mas os ricos estão se vacinando. O Edir Macedo e outros ricos foram do Brasil se vacinar nos Estados Unidos. E uma viagem, só o avião, tirando o hotel, tirando tudo, não sai por menos de 15 mil reais, só para você ir e voltar nos Estados Unidos. Se você inclui hotel, alimentação, transporte na cidade, gente, isso vai para 30, para 40 mil reais. Então você imagina que alguém vai daqui para os Estados Unidos se vacinar, enquanto que a gente está esperando a nossa vez aqui. Eu fui vacinado agora, faz uns 10 dias. Fiquei esperando a minha idade, não chegou pela minha idade, chegou por ser professor, e até agora só 25% da população brasileira que foi vacinada com a primeira dose, enquanto que tem países que já estão com 50% da população vacinada. Então, gente, não é que o conflito não exista, ele está aí. A gente, às vezes, se acostumou tanto com a pobreza, com a riqueza ao nosso lado, que a gente nem acha que aquilo é conflito, mas é. Eu falei ontem sobre a situação dos varjeiros aqui das comunidades perto de Santarém, que todos os anos tem cheia. Às vezes é uma cheia mais branda, uma cheia que alaga tudo, mas tem cheia todos os anos. Como é que a Prefeitura de Santarém, como é que as prefeituras dos municípios aqui da região não se preparam de forma que já haja um programa anual para evitar que os varjeiros, trabalhadores, pescadores, agricultores, sofram com essa realidade? Mas não, todo ano o professor pediu madeira para a prefeitura e até que esse pedido chegou a nós, que a gente pôde divulgar na hora do Chibé, faltava já 2 semanas para a cheia parar, e que agora está baixando as águas já. Então, não é natural que as pessoas sejam tratadas assim. Ah, não, Florencio, mas isso é da cheia mesmo. Não. É que nem quando chove em Santarém e alaga ali para o bairro do Interventoria. Tem os bairros que são baixos, mas não alaga porque o bairro é baixo, não alaga porque a prefeitura não faz a canalização, não faz tudo como tem que ser feito. Às vezes o asfalto vem tudo bonitinho, e aí o asfalto torna a rua mais alta, e quando chove a água desce tudinho para as casas, para os quintais, alaga, destrói o sofá das pessoas. Então, essas situações, elas não são naturais. Elas estão aí e elas são uma situação de desigualdade.
Em geral, quem mora na periferia ganha mais baixo, ou é desempregado, ou fica andando pela rua oferecendo o seu trabalho para limpar quintal, para vender pupunha, vendendo isso, aquilo. Por que, que há uma grande pobreza, enquanto outros, que não são muitos, vivem numa grande riqueza? E aí, para voltar para a situação do Dom Herve, ele não se conformou com isso, ele nem é brasileiro, ele conta no texto, né, que ele chegou para Altamira porque um tio dele, acho que era o tio dele, que era bispo já lá em Altamira, e através dessa aproximação familiar, ele veio visitar o tio, e ele já era padre, ele foi sendo professor, mas observem que ele fala no texto dele, nas férias, ele viajava para o interior de Altamira. Ele ia conhecer as comunidades, as cidades do interior, ele conhecia o povo, as pessoas, e ele começou a entender e viver a pobreza dessas pessoas, a realidade de exclusão que essas pessoas viviam. Isso foi tocando o coração dele e a visão dele, de forma que ele se deixou converter por essa realidade. Ele não era obrigado a ficar aqui com a gente, o cara é gringo, poderia ter ficado no país dele, mas ele viu como Deus, né, se compadeceu e ele ficou aqui com esse povo. E aí, como ele estava trabalhando aí na região, depois ele foi escolhido bispo. Ora, ele poderia dizer: eu sou bispo, eu só vou para crismar, eu só vou se houver condições para ficar hospedado numa boa casa, eu só vou viajar para o interior se houver um barco bem grande, confortável. Mas não, como bispo, ele continuou indo para o meio das pessoas, e uma situação que ele conta para a gente é que ele chegou a participar de uma greve de trabalhadores rurais da Transamazônica, que os patrões da fazenda, não, da empresa lá, não pagavam o salário deles, e eles entraram em greve. E o bispo se sentou no meio da Transamazônica lá, com os trabalhadores em greve. Por isso, a polícia chegou lá, mandou que todos saíssem. Se eles saíssem, eles iam perder, né, a razão da luta deles. Eles não saíram, a polícia bordoou, prendeu trabalhadores e prendeu inclusive o bispo. E o que o povo dizia para a polícia? Soltem ele é o nosso bispo, é o nosso bispo. Ou seja, o Dom Herve se fez um com os outros. Isso é puro evangelho. E ele se fez um com os outros a ponto de aqueles trabalhadores dizerem: ele é nosso. Porque uma coisa é ser bispo, não, ele é o bispo. A outra é os trabalhadores, pessoas humildes, dizerem: ele é o nosso bispo, ele é o nosso pastor. Isso fica como um alerta para a gente, que eu, no caso, sou religioso, sou frei franciscano, muitos de vocês são catequistas, ou todos são catequistas, agora candidatos ao diaconado, né? Diaconato, que a gente não seja o frei franciscano, o catequista, o diácono, a irmã, mas que a gente seja o nosso diácono, que a gente seja o nosso frei, que a gente seja o nosso catequista, a nossa irmã, o nosso irmão. Isso é o evangelho. Já não há mais escravos nem senhores, mas todos nós somos irmãos, não há hierarquia entre a gente. E o exemplo do Dom Herve, uma pessoa estrangeira, bispo, que ele poderia estar muito mais amigo do governador, amigo do comandante lá da polícia, mas não, ele foi ralhado, inclusive, humilhado pelo chefe dos policiais. Mais tarde, uma pessoa escreveu no jornal Liberal aqui do Pará e começou uma campanha contra o bispo, devido a essas posições que ele toma em favor do povo. E o que essa pessoa que escreveu no jornal Liberal dizia? Acabem com o bispo. Nós precisamos eliminar esse bispo. Assim como nós eliminamos a Dorothy, a irmã Dorothy, a gente precisa acabar com esse bispo. Observem que quando a gente faz uma escolha de ser solidário, de ser irmão com os mais pobres, com os pescadores, com os quilombolas, com os indígenas,
a gente fica incômodo para o prefeito, para o chefe da fazenda, para o governador, para o presidente da República, para os vereadores. E é capaz que a gente fique antipático até para parentes nossos. No entanto, qual é a escolha que o Evangelho pede para a gente fazer? Não é pelos poderosos, é por aqueles mais pobres. E essa foi a escolha que o Dom Herve fez nesse artigo. Eu não vou me alongar muito, espero que vocês tenham lido pelo menos um pouquinho para a gente poder conversar. Ele dá o testemunho dele, né? E o testemunho fala muito mais do que ele ficar refletindo: olha, o evangelho é fazer isso, olha, o evangelho é fazer aquilo, escolher os pobres é fazer isso, fazer aquilo. Não, ele conta: olha, a minha vida é essa, eu fiz isso. Quando ele foi escolhido para ser bispo, que ele chegou lá em Altamira, a primeira coisa que ele fez foi perguntar para os católicos, para o povo: o que vocês esperam do novo bispo? E as pessoas disseram: nós esperamos que você esteja com a gente aqui, que você não nos lidere a partir da sua escrivaninha. Foi isso que disseram para ele. Não dirija a prelazia ou a diocese a partir da sua escrivaninha, mas visite o povo para sentir o que o povo sente. Ora, ele já visitava o povo antes de ser bispo. E aí ele continuou fazendo isso. E ele chega a sentir de tal forma as dores do povo, que isso fica claro no momento em que ele fala que quando mataram o filho de uma senhora, com muita violência, foi assassinado, e ele foi consolar aquela senhora que teve o seu filho morto, ele disse que naquelas situações não existem palavras. E vocês sabem disso, né? Quando a gente está numa situação de morte de alguém, ou de um parente, de amigos, qual é a palavra que consola? É claro que a gente vai dizer algumas palavras, a gente vai lembrar de Jesus, do consolo, mas o bispo quis dizer que existem certas situações que é só você estar junto ou junta, é você abraçar, fazer a pessoa sentir que ela é amada, que ela não está sozinha, que você está solidário com ela. Foi isso que ele quis dizer, que quando a gente é próximo do outro, da outra, tem situações que é bom nem dizer meus pêsames, que é uma palavra até chata, pesada. Imagina alguém que teve o seu filho morto, aí já escutou o dia inteiro meus pêsames, meus pêsames. É melhor talvez nem dizer meus pêsames. Só chegue junto lá e diga: minha irmã, estou contigo, eu também estou sofrendo, o que você precisar, estou aqui. E um abraço, um aperto de mão, talvez até a gente chore junto com a pessoa, mas aquilo é muito mais significativo do que a pregação, a palavra. Veja bem que eu não estou dizendo que não é para a gente falar nada. A gente precisa sim falar, e não tem jeito, a gente fala, a gente reza, porque a oração consola, a oração conforta, e nós que somos líderes católicos, líderes cristãos, nesses momentos a gente chega lá, as pessoas estão naquele desespero. Bom, vamos tomar iniciativa, dizer: irmãos, vamos rezar um pouco pela nossa irmã, pelo nosso irmão que faleceu. Mas não é a palavra em si que é o mais importante. Nesse caso, a palavra de consolo é o estar junto lá, é o se dar as mãos com as pessoas. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Não é que o gesto diz que a palavra não é necessária. Não, a palavra é sim necessária, mas é o gesto, é o estar junto que fala muito mais forte. É o que o Dom Herve está falando aqui. Ele fala muito mais da vida dele, do trabalho dele, ele fala da luta dele contra a hidrelétrica de Belo Monte, que todo mundo sabia que era uma hidrelétrica que ia trazer muita violência, destruição do meio ambiente, que os índios iam perder suas terras. E ele foi um dos primeiros a estar junto com as pessoas para denunciar a ameaça da construção da hidrelétrica de Belo Monte, que depois acabou sendo construído. Deixa eu ver o que mais. Sofreu campanha de difamação. Assim, ele celebrava, eu não sei se celebra ainda, mas ele só anda com proteção policial,
porque ele é ameaçado de morte. Tem pessoas que querem mesmo matar. E ele fala que ele celebrava, não sei se celebra missa ainda agora, acho que agora não mais, mas com colete à prova de bala. Você já viu um bispo, um padre, ter que se obrigar a celebrar uma missa com colete à prova de bala para não ser morto? E as pessoas em Altamira, mas não só em Altamira, elas matam mesmo. Se a freira, a irmã Dorothy, se colocar na frente dos interesses desses fazendeiros, sojeiros, madeireiros, eles são capazes de tudo, inclusive de matar essa pessoa. Mata uma freira, mata um padre, mata um bispo. Já houve bispos que foram assassinados. Inclusive, tem um que foi tornado santo agora pelo Papa Francisco, que é o Santo Oscar Romero. Não foi aqui no Brasil, foi num país vizinho nosso aqui, chamado El Salvador. O Dom Oscar Romero era também um bispo que se colocava ao lado dos pobres, dos humildes, das pessoas que eram vítimas da violência, e por isso ele mesmo foi morto. Foi morto, inclusive, numa igreja no centro da cidade, quando ele estava celebrando a missa. Né? Graças a Deus, com o Dom Herve não aconteceu isso, mas ele escapou de ser morto. Na história que ele conta, ele fala de um acidente, dentro de aspas, porque parece que não foi acidente, era uma tentativa de matá-lo mesmo, de matar. Tanto que o padre que estava com ele morreu no acidente. Ele escapou, mas o queixo dele ficou todo quebrado, ele passou muito tempo todo enfaixado, teve que fazer várias cirurgias plásticas para reconstruir o queixo dele. Então ele já escapou da morte, ele poderia ter morrido. Aí, para encerrar minha fala aqui, eu quero dizer que essa realidade, ela não é uma realidade só de Altamira, não. Ela é uma realidade hoje que praticamente está em todos os cantos. Os grandes querem ser cada vez mais dono de floresta, dono de madeira, dono do ouro, dono de tudo, da bauxita, e eles estão chegando para todo quanto é lado. Aqui no Lago Grande de Monte Alegre, a Alcoa, que já se apossou de Juruti, está aqui no Lago Grande não de Monte Alegre, Lago Grande da Franca, aqui próximo da Vila Franca, aqui em frente de Santarém. E a Alcoa está porque está querendo explorar a bauxita naquela região. Imagina, uma região de igarapé, de água cristalina, é uma região cheia de gente. Se a Alcoa se instalar ali, muita gente vai ter que fugir dali. É claro que eles chegam falando que vai ter emprego, que vai ter desenvolvimento. Durante os anos de implantação do projeto, tem emprego para peão, para trabalho mais grosseiro ali, trabalho duro, mas logo depois de implantado o projeto, eles ficam só com os engenheiros, os motoristas, os que manejam o computador, que aí a produção toda vai ser informatizada, né, industrializada, é só do apertar aqui, pam, pam. Então eles não vão precisar mais de peão, não vão precisar mais de caboclo, de índio, de ribeirinho. Aí é a hora que eles mandam o pessoal embora, e aí eles ficam aí explorando as nossas riquezas. A, a chegada desses grandes projetos, pode ser de soja, mas também da exploração de mineração, a construção de hidrelétricas. Esses projetos quase nunca eles perguntam para o pequeno, para o pobre, como é que ele está vendo aquilo, se ele concorda, se ele tem outra opinião, apesar de que é lei de que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, sejam consultados. Existe uma lei chamada Lei da Consulta Prévia, que diz que só podem ser os projetos nas regiões quando esses moradores tradicionais são consultados. Se eles dizem se querem, se não querem, para que eles possam perguntar o que é isso, mas como é que vai ser isso, quanto tempo, o que a gente ganha com isso, e a destruição do meio ambiente, como é que vocês vão consertar? A consulta prévia é para isso, mas nem essa lei eles respeitam. E como muitos de nós também não conhecemos nossos direitos, a gente nem sequer exige que a gente seja consultado. Paro por aqui, a gente fica para refletir sobre o exemplo do trabalho do Dom Herve, mas que poderia ser também de cada um de nós, porque o texto quer nos provocar sobre qual é o papel do cristão, da cristã, diante dessa realidade que a gente vive.
Agora eu paro aqui, e aí eu queria ouvir vocês, mesmo quem não leu o texto, não importa nesse momento, vocês vão ler mais para frente, podem fazer pergunta, podem dar seus testemunhos, e a gente reflete sobre isso, a realidade que a gente vive e o desafio que ela lança a nós como cristãos. Alô? Alípio, tem alguém inscrito aí? Cléo, vocês querem fazer uma provocação? Chamar o pessoal aí para participar mais? Eu acho que a gente. Olha, pode conduzir, irmão. Não, pode ficar à vontade, Cléber. Eu ia pedir para a gente levantar a mão ali no chat ou então pedir para escrever, né, para fazer as intervenções. Mas as provocações que foram feitas agora há pouco, eu acho que é interessante a gente poder estar se posicionando. Jaime Carvalho, para fazer a sua intervenção. Boa noite a todos os irmãos. Assim como tem o Dom Everson, que nós estamos falando dele, nós temos outros também que vivem essa luta, né? Eu conheço uma irmã, a irmã Estela, que é do Congo, que é as irmãs de Maristela, e eu convivo com ela, né, sempre, e a gente vê a luta dela aí na região do Curuá de Alenquer, a pobreza, e como ela mesma fala, às vezes ela anda essa região, às vezes ela come só uma vez à noite, né, que ela vai pregar, vai levar a palavra. Então, é muita dificuldade na nossa região em termos de vários tipos de luta, né? Em luta pela igualdade e luta para evangelizar a palavra para o irmão, né? E um exemplo eu tenho dessa irmã, inclusive ela está para Salvador agora, ela foi transferida para Salvador. Ela ficou aqui na região 20 anos. E um dia eu fui levar uma encomenda para ela no barco, eu nunca me esqueço. Aí eu perguntei, olha, eu vim trazer uma encomenda para a irmã Estela, você conhece ela? Aí o pessoal do barco, a gente conhece, a irmã Estela, ela é uma santa aqui para nós. E que ela leva a palavra, então, acho que cada um de nós conhecemos essa luta, né? Que é da nossa região, que tem essa luta, tem essa dificuldade do evangelho. E o bonito dele é como o professor falou, né? De ser o nosso bispo, né? Nosso padre, o nosso frei, né? Então nós temos que ter o zelo, nós temos que ter amor pelas coisas de Deus, pelas coisas de Jesus e tentar passar aqui, né? Para as pessoas, né? A gente tem esse zelo que o Dom teve, o zelo que a irmã Estela do Congo teve. Eu tenho uma outra irmã, que eu fui até visitar ela agora em Bragança, a irmã Leila. E a irmã Leila também eu conheço há mais de 30 anos. Ela é daqui, o pessoal do Seu Rana. Talvez alguém aí conhece ela. E ela vive aonde ninguém vai, ela vai. Ela vai na onde ninguém vai. De vez em quando a gente eu converso muito com ela. Então, o evangelho em si, para levar o evangelho aos irmãos mais, né, assim, menos favorecidos, não sei se é essa palavra que eu posso colocar aqui, e eles são menos favorecidos. Infelizmente, como o professor falou, é uma desigualdade, infelizmente, muito grande, né? Muito grande mesmo. E nós, como diáconos, que o Espírito Santo possa nos iluminar, que Deus possa nos iluminar e consiga, nesses 4 anos, ter a capacidade de entendimento, que o Espírito Santo possa nos iluminar e nós sabemos os nossos dons, né? E o dom de sermos o nosso diácono, né? De sermos o nosso diácono. E com fé em Deus, e graças a Deus nós temos bons professores, nós só temos a agradecer aos professores que são excelentes, muito, muito bom mesmo. Inclusive, eu estava preocupado, até hoje o Padre Sidney, depois, estava agora à tarde, conversei com o Padre Sidney, eu falei, olha, Padre, parabéns pelos professores, é excelente. Então, o que a gente pensava que é difícil,
graças aos professores, né, ao dom de vocês, então fica muito fácil para a gente. Vocês fazem com zelo, vocês fazem com amor. Então, nós aqui do outro lado só temos a agradecer a vocês pelo zelo e pelo amor. Muito obrigado pela atenção, que o Espírito Santo possa nos iluminar e que eu possa ter falado alguma coisa no sentido do que o professor colocou para a gente aí. Muito obrigado. Frei, aí a metodologia, como são poucos inscritos, você estabelece. Pode ir o Antônio Augusto e depois o Raimundo Clecional. Boa noite novamente a todos. Professor, eu queria fazer assim, uma provocação para você. Essa nossa igreja em saída hoje, né, que não é mais uma igreja de sacristia, ela começou depois do Concílio Vaticano II? Bom, como o Antônio perguntou assim na bucha, eu vou falar logo com ele e acabar eu dialogo também com o Jair, tá certo, Alípio? Depois continua a ordem dos que falam. Sim, Antônio, Okay. essa nossa igreja em saída, você já deu a resposta você mesmo. Ela começou a partir do Vaticano II, mas saiu assim... Primeiro houve uma saída, inclusive saíram muitos padres mesmo, saíram de vez, né? Foram e não voltaram mais, casaram, foram embora, porque a mudança que aconteceu na igreja, ela foi assim meio brusca para alguns. A missa era em latim, os padres celebravam de costa para o povo, só para vocês terem esses exemplos, mas havia outros exemplos. Ainda hoje a gente vê alguns padres muito preocupados se na hora de levantar a hóstia o dedo tem que ser assim, ou não é assim, se a mão é assim. A preocupação era tamanha com o rito, com as minúcias, que ninguém estava nem preocupado com a dor dos pobres, com a violência, com a fome, com a exclusão. Claro que havia uma preocupação, mas era aquela preocupação de dar esmola, de criar hospitais para obras de caridade, mas a partir do Vaticano II e do Papa João XXIII, e com os papas que se seguiram, a preocupação não era só de olhar os pobres como alguém que precisa de que a gente leve para eles pão, hospital, mas era uma preocupação de compreender a sociedade como uma causadora de problemas. A sociedade é que gera os pobres, a sociedade é que gera sofrimento. O poder político nem sempre está a favor da sociedade. O poder político, às vezes, ele está a favor de uma elite. Então, a partir do Vaticano II, a Igreja começou a se preocupar ainda mais com as questões sociais, com as questões políticas, que são as que estão na base dessa nossa realidade. Para não ficar falando muito, a gente pula do João XXIII para o Papa Francisco. O Papa Francisco é uma bênção para todos nós, né? A gente deve dar glória a Deus por esse homem ter sido eleito Papa nesse contexto de que a Igreja precisa muito desses recados. O Papa Francisco fica dando mensagem para a gente: parem de ficar só de fofoquinha aí na sacristia, vocês freira, parem de ficar só no convento, aí naquelas coisas de vocês, saiam, vão para as periferias. A gente nunca mais nem ouvia falar de periferia na igreja, e o Papa Francisco vem recuperar esse discurso. Vão para as periferias existenciais. Periferia não é só a periferia do bairro, é a periferia existencial também. Você pode estar perto de alguém e aquela pessoa está na periferia, em sofrimento, em dramas. Então é para a gente sair do nosso conforto e ir atrás das pessoas onde elas estão precisando, seja na nossa cidade, seja no interior. E aí o Papa Francisco ele chama a atenção para várias outras questões que andavam meio guardadas nas gavetas do Vaticano II. Uma delas, importantíssimo, é a opção pelos pobres, a opção pelos mais necessitados. Mas, volto a dizer, não uma opção para dar esmola, para dar migalha, mas uma opção, e o Dom Herve fala disso, que ele não era o bispo para os pobres, ele era um com os irmãos. Ele não fazia as coisas para as pessoas,
mas ele fazia com elas. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje, Antônio, para não me alongar muito. O Papa Francisco está, na verdade, recuperando aquilo que o Papa Paulo VI também chamou muito a nossa atenção, que a gente não tem que brigar com o mundo, não, porque os jovens estão dançando funk, porque os jovens gostam muito de quadrilhas e dessas festas. Nós é que temos que ir ao mundo, né? Se a gente falava ontem que não tem mais jovem nas igrejas, não tem clube de jovens, fora umas ou outras experiências de jovem nas igrejas, acho que no interior tem mais, nas comunidades rurais tem mais, mas na cidade, praticamente os jovens foram embora das igrejas. Essa é a culpa do jovem? Tem muito padre, muito catequista que vai dizer é porque o jovem não quer nada, é porque o jovem só quer beber, jovem só quer não sei o quê. Será que é o jovem mesmo? Eu penso que o Papa Francisco nos diz vamos às periferias, é lá que os jovens estão. Jovem está nos grupos de quadrilha, de carimbó, grupo de capoeira, jovem está usando o celular e fazendo 1000 coisas, então bora correr atrás, bora recuperar esse prejuízo, nós que nem sabíamos usar direito o celular, bora começar a se acelerar para a gente ir atrás dos pobres, dos jovens, ter uma relação de igual com eles, né? E não como aquele que chega lá já dizendo vocês estão errados, vocês só querem saber usar droga, vocês... Não, bora escutar, bora ser um com eles. E aí, quem sabe, a gente não vai recuperar os jovens, os mais pobres para as nossas igrejas. E o Jaime estava falando a questão da irmã Maristela, que também é solidária com as pessoas no Congo e aqui no Pará mesmo, onde ela viveu durante muito tempo. Obrigado por estar lembrando a gente, Jaime, que as irmãzinhas de várias congregações, elas dão verdadeiros testemunhos para a gente. O seu Lima estava lembrando, eu lembrei, e aí ele concordou também, do papel da irmã Marlene e das outras irmãs que estão lá em Monte Alegre. Nossa, que trabalho maravilhoso, de fronteira. E aí eu quero lembrar também da irmã Brunhilde, escreve-se Brunilde, é uma alemoa, que dedicou a vida toda dela para cá, para o Brasil. Ela morreu há pouquíssimos anos e ela passou as últimas décadas da vida dela em Juruti. Quando a Alcoa chegou para Juruti, foi a irmã Brunilde, uma baixinha, sabe, com um sotaque de alemã. Ela, junto com outras pessoas da igreja, outras irmãs, outros catequistas, organizaram os moradores lá de Juruti para eles, no mínimo, se defenderem diante da Alcoa. E devido à pressão deles, greve, protesto, foi que a Alcoa deu algumas compensações para que eles não sofressem tanto. Poderia ter sido pior se a irmã Brunhilde não tivesse feito o trabalho que ela fez. Hoje, pelo menos os moradores de Juruti, da área do entorno da Alcoa, eles receberam uma compensação, direito, né? Não foi migalha não, direito deles, e aí eles podem viver com um pouco mais de dignidade. Não é só a irmã Brunhilde, não é só a irmã Marlene, não é só a irmã que o Jaime falou, existem muitas outras freiras, e outras que não são freiras, irmãs mulheres leigas, com 10 filhos, com toda a dificuldade da família, saúde, e mesmo assim elas dão verdadeiros exemplos para a gente de uma igreja que sai das suas sacristias, das suas gavetas e vai ao encontro do povo. Paro, porque eu falo demais. Irmão Cléo. Obrigado, professor Alípio. Eu queria fazer uma fala, depois eu vou projetar um negóciozinho aqui, porque assim, eu acho que o professor Demerval Saviani, para ele não existe educação sem presencialidade, né? A gente precisa do toque, do cheiro, do abraço, do afeto, do laço, de todas essas coisas que o Frei Florencio está dizendo para nós. E a virtualidade, ela não pode ser um fim, né? Porque, Jaime, nós podemos aprofundar de diversas maneiras essa discussão. E uma delas, a arte pode nos ajudar. Nós temos um filme que os verbitas lançaram na década de 80, chamado Anel de Tucum, que vai nos ajudar a mostrar como esses conflitos são construídos.
Não é o pobre que é pobre porque ele é culpado. Não é o negro que é negro, o índio que é negro porque ele é minoria. Ele não, isso tem todo um conceito de uma visão mais dominante que foi construída em todos esses tempos e que, às vezes, pelas nossas, como você diz, às vezes, pelo nosso ativismo, não me vem outra palavra, mas na igreja, a gente acaba indo mais para uma experiência que é mais devotiva, que é importante, não podemos negar. Eu acho que rezamos muito pouco, mas a nossa oração, ela não pode ser um fim em si mesma, na minha leitura. Ela tem que nos impulsionar a vivermos essa realidade que o Dom Herve viveu. E não precisaria ele fazer o sinal da cruz, não precisaria ele fazer mais nada. O próprio gesto dele revela o quanto ele vive a palavra de forma concreta no dia a dia. Eu acho isso muito bonito. Por isso, se a gente poderia assistir, poderíamos fazer várias possibilidades. Mas eu queria... deixa eu ver se aqui está aqui. Esse texto que nós cantamos só um pedacinho, que eu gostaria de ler, é a síntese do Dom Herve. Né? Dom Herve gosta muito desse texto. E todas as vezes que ele está numa fala, ele começa querendo que se cante, e ainda ensina a cantar errado. Mas nós não cantaremos agora, nós leremos, olha. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Aí ele diz, se todas essas coisas acontecerem, então vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente e a certeza de irmãos reinado no povo. E isso é para nós, porque às vezes até a nossa experiência religiosa ela é muito mais para uma visão dominante do que para quem está precisando. Inclusive, como o Frei Florencio falou bem, trazendo-nos o Papa Francisco, das periferias existenciais. Não é? Não só os irmãos que estão tristes, que uma oração, mas os casos de processos depressivos, os problemas que nós temos de casais separados, de irmãos que estão na igreja e são de caráter, como a doutora Ana diria, caráter libado, que não tem mácula, que não tem falha, mas que está no quarto, no quinto casamento. E o que nós vamos fazer com esse irmão? Então, olha a outra parte do texto, diz assim, quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. E as possibilidades de paz preditas por nações poderosas é muito mais uma força do discurso do que outra coisa. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será, enfim, tempo novo de eterna justiça. Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. E se isso ocorrer, Jaime, irmãos, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Né? No olhar da gente, a certeza de irmãos, reinado do povo. Eu acho que é uma noite para nós, uma disciplina maravilhosa, feita aqui para todos nós. Hoje nós estamos compreendendo a realidade, como esse jogo, trazendo para o futebol, ele é jogado. E às vezes a gente acaba ficando do lado do poder dominante. Né? E esquece que nós temos um povo que está precisando, como diz o Francisco, e para finalizar mesmo, por que o Francisco está sendo combatido? Nós vimos com o professor Everaldo, quando ele encava a fala dele, com a disciplina do Frei Florencio, porque ele é da senzala, ele é latino, ele está na periferia, e ele vem da periferia, ele sente, ele conhece a cultura da periferia, e aí ele tem propriedade para dizer para os irmãos, vamos sair das nossas cúrias, vamos sair das escrivaninhas, vamos sair das sacristias e vamos mergulhar na realidade desse povo.
Então, aqui está a nossa missão, né? De diaconado, seja lá do que for, mas ter essa visão e agir sobre ela. Obrigado, Cléo. Bem adequada mesmo a tua inserção dessa música. Essa música tem uma letra profética, foi uma inspiração realmente fantástica do Zé Vicente, porque ela tem filosofia, ela tem profecia, ela tem sonho. É muito bonito mesmo. Você acertou na bucha ao colocar isso daí. Eu não sabia que o Dom Herve gostava tanto dessa música, não, desse hino. Eu vi o Edmilson, se não me engano, levantou. O Ednei pediu para levantar a mão, tá? Agora que eu percebi aqui. O Ednei, com a palavra, Ednei, e depois o Lima Silva, é isso, Lima? Tá bem. Então, depois do Ednei, o nosso irmão Lima pediu para levantar a mão, tá, Lima? Aguarde só um minutinho que você já vai falar. Ednei. Boa noite, irmãos. Boa noite, Frei Florencio. Eu estava lembrando aqui, vocês citando do Herve, e também o irmão Jaime citou a irmã lá, e eu lembrei de uma viagem que eu fiz até ali Barcarena, próximo de Belém. Nós fomos para um congresso estadual da Renovação Carismática, e eu encontrei o Dom Ascona. Dom Ascona, lá, nosso bispo lá de Marajó, né? Na época, ele também estava sendo ameaçado de morte. Teve toda aquela reportagem no Fantástico, né? A partir das denúncias que ele fez ali da exploração infantil naquela região. E ele ia ser um dos pregadores oficiais desse encontro. E aí, Frei, que me chamou a atenção e me enriqueceu muito mesmo na fé, foi o testemunho dele. Eu tive a graça e a satisfação de sentar ao lado dele numa balsa que faz a travessia de Belém até Barcarena. E nós fomos conversando nesse itinerário. E aí eu perguntei um pouco desse momento, desse desafio, né, de estar sendo ameaçado, como é que ele sentia a caminhada dele. E ele, com um brilho no olhar tremendo, dizia que ele se sentia muito feliz, que ele ia se sentir muito contemplado se ele pudesse ser martirizado por conta de Nosso Senhor, né? Então, o fato dele estar defendendo os que mais precisam, os pequenos, o fato dele estar denunciando quem explora, ele entendia isso, que ele morreria em nome do Senhor, né? Por defender os seus, os pequenos, aqueles que mais precisam. E uma tranquilidade na alma. E, para além disso, naquele momento, ele estava renunciando o aparato do Estado. O Estado já tinha oferecido para ele a segurança da Polícia Federal, etc. E ele renunciou. E eu bem ao lado dele na balsa, viu, irmão Cléo e irmão Alípio? Bem ao lado dele. Num dado momento deste itinerário, na balsa, o bispo entra num sono profundo a ponto de roncar. Aí tu imagina, né, Cléo? Como sendo ameaçado, dorme numa tranquilidade publicamente e eu ao lado dele. Parecia o segurança, digo. Ó, Senhor. Ia ser arrebatado. Se tentasse acertar o bicho, eu ia junto, né? Mas, enfim, eu sei, Frei, que eu não recordo exatamente qual era a temática daquele congresso. Eu não recordo quais foram as pregações que ele fez, mas eu jamais vou esquecer daquele testemunho. Aquele testemunho de estar em paz, apesar de uma ameaça tão séria, tão iminente, né? Porque as pessoas que ele denunciou, que foram denunciadas, apareceram em rede nacional, aí você imagina a ira, né? E um homem absolutamente despojado. Então, aquilo foi um batismo para mim no espírito, né? Aquele testemunho. E, para finalizar, eu não sei se você conhece, Frei, o livro do Gustavo Gutierrez, Itinerário Espiritual de um Povo, Beber do Próprio Poço. Você conhece? Muito bom esse livro. Então, ele vai realmente ratificar isso que nós estamos conversando hoje. A fala do professor Cléo, de que não basta ter essa experiência na sarça ardente. Ela não pode ser estéril. Ela não pode ficar na experiência pela experiência. O Gustavo Gutierrez vai narrando esses fatos daqueles que morreram no campo, né, daqueles que deram a vida para proteger os
os explorados. É isso, era essa a minha partilha. Fui batizado pelo testemunho de Dom Ascona, roncando apesar de sua ameaça de morte. Um abraço, irmãos. Um abraço, Ednei. Seu Lima, vamos lá, seu Lima, pode falar. Habilite seu microfone, tá, seu Lima? Tá, obrigado aí. Boa noite mais uma vez. Quando eu estava lendo o texto de Dom Everton, me recordava uma vez que tive com o padre Alessandro, e ele me procurava assim, como que se deveria ser um padre aqui na região que nós mora. Eu dizia igualmente assim, usando, sem saber do texto ainda, mas eu dizia, é um padre que venha com o espírito de estar no meio do povo, de estar caminhando ao lado a lado, conhecendo a realidade. E outra vez, assim, eu conheci Frei Manuel, que Deus o tenha já hoje, já levou, né? Está lá, um vigário muito autêntico, no meio do ambiente. Tive a graça de caminhar com ele aqui na PA, nas estações. Um padre, assim, que deixou muita alegria e saudade aqui na PA, zona aqui de Monte Alegre. Mas também eu me espelhei muito uma viagem na semana lá em Santarém, lá em Maús, na chegada de Dom Esmeraldo. Ele, como bispo, na hora das refeições, ele estava lá no meio do povo, lavando a xícara, lavando o prato. Nos trabalhos de grupo, ele estava lá no meio, ajudando tudo. Parecia que não era nem um bispo. Isso aí é um testemunho que me ajuda muito também nessa minha missão. Eu, como leigo, também devo exercer exatamente essa missão, esse testemunho, estar no meio do povo, não se isolar. E às vezes eu digo assim, eu tenho até um medo de pegar assim, subir um degrau e querer ficar afastado do povo, mas é que eu digo, peço muita ajuda de Deus, a oração, e também das comunidades, das famílias, para que eu possa continuar sendo essa pessoa que até hoje eu tenho sido. Não sei se eu dou bom exemplo na comunidade, que nem eu sempre digo nas celebrações. Eu sou ministro, eu digo, eu não sei nem se eu sou um bom ministro, vocês é que sabem se eu sou um ministro que dá para exercer a função, se não der, vocês podem dizer, né? Porque é um lado que eu vejo assim nesse trabalho da humildade. E ver se o povo está aceitando ou não está. Não é porque eu queira, mas se o povo gosta e quer, aí sim, aí vale a pena de estar na missão. Essa é a minha colaboração, que muito em 98, a gente só não foi sentar aqui em Dom Hélio, lá no meio da estrada. Mas a gente teve uma repressão também, andamos com a mão pela cabeça aqui nessa estradinha aqui onde eu moro. Por causa de estrada também, edificação de estrada, tinha umas máquinas trabalhando aí, e o governo achou por bem retirar, que era uma firma chamada Copag na época, achou por bem retirar. E a gente se reuniu e não queria deixar as máquinas sair, mas veio 40 policial e levaram, fizeram a gente andar com a mão pela cabeça, catar barata nas paredes, e assim a gente viveu esse drama assim, bem. Dom Everton viveu. Muito obrigado. Essa é a minha participação. Muito obrigado, irmão Lima. Nós temos o nosso irmão Raimundo Rodrigues, tá? Boa noite, irmão. A minha internet não é muito boa, mas eu queria compartilhar um momento que eu vivi. Eu acredito que foi em 2010, 2012, eu acho, em Monte Alegre, quando nós fundava uma comunidade chamada lá Santa Isabel. Não sei, talvez o meu amigo Lima aí conheça. E lá nós tivemos um momento Muito de bem, pressão. graças Isso. Nós tivemos um momento de pressão na hora que nós estávamos construindo aquela igreja, que nós ajudemos a construir desde a fundação dela até quando ela ficou coberta. E lá nós tivemos uma pressão muito grande de nosso gestor, o prefeito atual na época, e fomos ameaçados que lá ia ser derrubado o campo de futebol, ia ser derrubada a igreja. E até eu citei, né, que Moisés, na época, para libertar o povo dele, ele lutou, né, com a espada, lutou defendendo o povo de Deus com unhas e dentes. E eu estava trepado na comunheira da igreja, cobrindo,
E lá eu desci de lá e nós reunimos lá, fizemos um baixo-assinado com 300, não lembro bem a quantidade, mas era 300 e poucas assinaturas, assim, rapidinho. E de noite nós fomos em 40 homens, eu acho, mais ou menos, lá na casa do gestor. E reunimos lá e batemos na porta dele e perguntemos para ele mesmo se aquilo ali era, se aquela ameaça era verdadeira, se ele ia derrubar a igreja, se ele ia fechar o campo de futebol. E ele deu um murro em cima da mesa, chamou um palavrão grande lá e, e disse que jamais ele ia fazer isso, isso era conversa do secretário dele, botou culpa no secretário, enfim, resumindo a história, a igreja está lá, o nosso amigo Lima conhece, ela foi fundada e está lá hoje. Então, eu vejo assim que nós temos que estar, sim, no meio do povo, lutando, defendendo, porque foi assim que Jesus viveu a vida dele e morreu numa cruz por todos nós. Foi desse jeito que Jesus viveu, no meio do povo. Então, nós temos que ter esse braço forte, dar testemunho de vida junto com o povo, porque é assim que Deus quer, assim que é o reino de Deus. Então, era isso, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, e muito obrigado, e até a próxima. Muito obrigado, seu Raimundo. Foi antes de lhe passar a palavra, aproveitando o que o nosso irmão Raimundo falou, que alguém, digamos assim, uma autoridade, deu um murro na mesa e parece que não tomou uma determinada atitude, mas o Dom Herve, ele coloca, por exemplo, que quando ele fez um diálogo com o presidente da República, o Lula, sobre a questão do Belo Monte, aqui na página 50, ele diz que o Lula prometeu para ele não empurrar a goela abaixo de quem quer que seja o projeto. E depois o bispo diz, olha, fazia apenas parte do script previamente elaborado para agradar o bispo e os que participaram do encontro. E ele diz assim, eu senti-me troçado e traído pelo presidente da República. Então, assim, eu fico imaginando que, às vezes, por mais que a gente tente fazer esse embate, esse enfrentamento, mas tem que ter muito cuidado também para não ser ludibriado, né? E, ao mesmo tempo, denunciar. Eu acho que é muito interessante, porque, apesar de ter, né, essa questão de ser uma liderança popular, etc. e tal, mas ele também não deixou de fazer o uso da sua análise crítica para dizer que foi traído, troçado pelo presidente, a mais alta autoridade da República. Beleza, Lípio, é verdade. O Dom Herve, ele é um exemplo de que, mesmo na nossa prática de ser crítico, de ser combativo, a gente não pode ser, digamos, amarrado numa visão, num partido político, ou numa personalidade política, num prefeito, num vereador. A nossa fidelidade não é a pessoas nem a partidos, mas a um projeto. Se naquele momento o Lula enganou o Dom Herve, fez uma promessa que não foi cumprida, o Dom Herve aponta o erro, né? No texto dele diz, olha, o Lula me enganou e construiu o Belo Monte, me prometeu uma coisa e fez outra. Ninguém está aqui para falar de política nesse sentido partidário, né? É um, é outro, mas dizer que a nossa posição tem que ser tão crítica, tão independente, que mesmo aquele político da nossa preferência, a gente precisa apontar o dedo na ferida quando ele fez coisas erradas. Porque é claro que a gente vai ter preferência. Uns preferem mais esse, aquele partido, aquele candidato. Não, eu sou amigo do vereador fulano de tal. Nós, enquanto líderes religiosos, líderes católicos, todos nós, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não ser instrumentalizado. Seja por partido de direita, do atual presidente, seja por um partido ou por um candidato de esquerda, desse ou daquele partido. E acaba que, às vezes, a gente pode brigar por causa de pessoas, enquanto que a nossa briga, no sentido de luta, ela é por outra coisa.
Tem gente hoje em dia que briga, né? Ofende, mata. Teve pessoas que já mataram outros por causa do atual presidente da República. Vocês viram que deu em jornais, tudo. Ninguém, isso não é cristão. E tem muita gente que usa o nome de Deus em vão para dizer que está fazendo isso por causa das suas escolhas espirituais, evangélicas. O evangelho não manda a gente fazer essas coisas, não. Pois bem, obrigado aí pelo testemunho, pela contribuição de cada um, pelo que o seu Lima falou, pelo que o seu Raimundo, né, os dois lá do interior de Monte Alegre, falaram. Nós temos exemplos na vida de vocês. Vocês são também pequenos Dom Herves, pequenos porque vocês não são famosos como ele, né? Mas que vocês têm a mesma dignidade. É isso. O Evangelho ele é um desafio para cada um de nós. Não é só para aquele que é bispo, para aquele que é padre, qualquer um de nós. E que bom que vocês já estão fazendo essa reflexão há muito mais tempo, não começou agora com a aula, de ligar sua própria vida com esse maior desafio que o Evangelho nos lança. É claro que quando a gente usa o texto do Dom Herve, está pensando nisso como um testemunho, para provocar a gente. Mas o desafio é para cada um de nós. E quem vai ser diácono, aí a coisa aumenta, porque é uma responsabilidade, é uma vocação, é um papel de destaque dentro da comunidade católica. E aí, para que eu vou usar esse poder, esse status? É para eu me vangloriar? É para eu dizer, não, eu sou diácono, é assim que se faz? Negativo. O diácono é aquele que escuta, é aquele que procura fazer o que o povo está querendo, que nem o bispo perguntou, o que vocês esperam do bispo? E aí talvez a gente pode comparar com a gente. O que vocês esperam do diácono? O seu Lima falou, eu não sei se o povo está gostando de mim, mas eles querem, eu vou ficando lá. Mas é bom, de vez em quando, até perguntar numa boa mesmo. Gente, como é que vocês acham que eu devo melhorar como catequista, como diácono, como frei franciscano? A gente pode escutar algumas coisinhas que talvez a gente não vai gostar, umas críticas, sugestão de como melhorar, mas isso é importante. Se a gente está servindo ao povo, é justo que a gente pergunte de vez em quando como é que está meu trabalho, vocês têm alguma coisa para dizer, Não é, olha, se não estão gostando, podem pedir que eu saio. Não. Se vocês estão gostando, como é que eu posso melhorar mais ainda? Enfim, é por aí que a gente segue. Eu penso que foi esse o espírito da nossa aula de hoje, que a gente, a partir do testemunho de um irmão, no caso o bispo, a gente pode pensar a nossa vocação, como é que a gente responde àquilo que o Evangelho coloca para a gente. E a realidade, ela está aí. Ela é uma realidade de conflito, de violência, onde normalmente os mais pobres, os agricultores, os indígenas, as pessoas humildes, são elas que são vitimadas pela violência, pela situação. E são essas pessoas que o Evangelho escolhe. E são essas pessoas que o Papa Francisco nos lembra, que é para elas que a gente tem que voltar o nosso olhar, dar a nossa mão, a nossa atenção. Ficamos por aqui, então. Os colegas aí da coordenação, secretaria, querem fazer alguma outra palavra de conclusão? Alguém quer ainda fazer uma última questão? Mas, da minha parte, eu penso que a gente conseguiu o objetivo. Frei, eu gostaria só de dizer... O Ednei vai estar amanhã, o Ednei, conosco amanhã. Nós teremos aula às 9 horas, né? 9 horas da manhã. Tá bom assim, pessoal? Oi, irmão. Estarei, sim. Então, pronto. Então, o senhor... Eu queria falar com o senhor no PV para a gente ver como a gente vai partilhar esse jaraqui para amanhã, tá? Então, irmão ali, tem mais alguma coisa? Não, irmão Cléo, pediria para você abrir a sala amanhã, que eu vou estar fazendo uma outra atividade, tá bom? Tá, tranquilo. E para informar que no dia 22, o padre Sidney, a partir do dia 22, o padre Sidney ele vai incorporar os irmãos, vai colocar os irmãos que estão nesse grupo, tá? No grupo maior, porque a gente vai começar a disciplina do padre Leonardo no dia 23, tá bom? Então vai ser uma única sala
no dia 23, ok? Mas a gente quer agradecer, em nome da Escola Diaconal, em nome dos secretários, dos irmãos que trabalham na tesouraria, né, o trabalho que foi desenvolvido com essa turma, uma turma especial, né, que apesar de ter entrado posteriormente, mas a qualidade dos trabalhos acadêmicos não deixou nada a desejar. Tanto é que, por exemplo, a gente abriu a possibilidade, conversou, de outros irmãos do grupo maior estarem participando, né? E o que era para ser apenas 5 pessoas, olha só, nós temos aí uma faixa de mais de 13, aliás, uma faixa de 13 pessoas participando, né? Então, isso mostra, digamos assim, um trabalho de excelência que é realizado pelos professores. Então, da minha parte, eu agradeço ao Frei Florencio, ele continua amanhã, na verdade, estou apenas fazendo uma breve destaque, né? Mas que não está deixando em nada a desejar com relação à qualidade dos trabalhos desenvolvidos com a outra turma. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Tá bem? Muito obrigado, tá, Frei Florencio? Então, Frei, boa noite, tá? Boa noite, Cléo. Obrigado pela sua contribuição na música, na letra muito bonita, realmente, do hino do Zé Vicente. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que ficou aí. Amanhã a gente se encontra às 9 horas, conforme foi lembrado pelo Cléo. Se puderem dar uma lida, pelo menos num pedaço do texto antes da aula, uma meia hora antes, é bom para vocês aproveitarem bem, tá bom? Mas se não puderem, venham de qualquer jeito. Um abraço, boa noite, bom descanso e